Queridos, eu gostaria que, se você pudesse, abrir sua Bíblia em 1 João 4,19. Nesse mês, hoje nós finalizamos a série de mensagens Simples como Jesus, né? Se você conseguiu acompanhar em todos os domingos, em cada domingo nós falamos sobre a simplicidade de Jesus, o quanto Jesus nos ensina de diversas maneiras, mas sempre de uma forma muito simples. Não é difícil aprender de Jesus, não é difícil ser como Ele. E em 1 João diz, João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Agora eu gostaria que você, se pudesse, abrisse em Colossenses 3:10. Colossenses 3:10. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Amém. Vamos orar mais uma vez pela palavra? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos nessa noite. Senhor, nós te adoramos. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco. Deus, eu sei que o Senhor já tem falado conosco no louvor, em todo esse tempo aqui de adoração, mas nós pedimos um pouco mais, Deus. Derrama um pouco mais sobre nós, que o nosso coração, ele seja uma terra fértil, uma terra que a sua semente possa ser plantada e crescer e dar muito fruto, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, usa a minha vida ainda que tão falha, Senhor, mas que o seu Espírito Santo, ele seja derramado sobre nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, no último final de semana, né? Nosso culto foi de manhã, foi o nosso batismo. Quem estava no batismo aí? Quem pôde estar no batismo? Glória a Deus, né? No último batismo, nós recebemos mais 6 irmãos para a nossa família. Alguns estão aqui? Quem está aqui, levanta as mãos aqui. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu vi que os que não estão aqui, alguns já estavam assistindo o culto em casa, que não puderam estar. E como é maravilhoso participar desse momento, quando as pessoas decidem se entregar mesmo, entregar a vida para Jesus, fazer parte da família do Senhor. É maravilhoso. Não tem como descrever a sensação para um líder, para o pastor, em ver as vidas, né, se entregando ali para Cristo e tomando uma decisão, tendo uma atitude diante do Senhor. E como nós bem sabemos, e Nicodemos soube disso quando falou com Jesus, né? Como é possível assim nascer de novo, né? E naquela conversa Jesus fala que é necessário nascer da água e do Espírito. E não era possível voltar ao ventre da mãe, mas era possível nascer assim. E muito melhor do que essa vida natural, né? Que nós nascemos e aqui temos tantas dificuldades. O Senhor nos sustenta, mas a vida no Senhor, fazer parte da família do Senhor, sermos filhos de Deus, não há nada que pague o preço. O preço foi pago, na verdade, foi numa cruz, foi um preço caríssimo, mas não fomos nós que pagamos, veio com favor imerecido sobre nós. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos, mas agora, em Cristo, nós recebemos nele uma nova natureza. Foi aquilo que nós lemos ali em Colossenses 3:10. Fala sobre a renovação da nossa mente à medida que nós conhecemos ao Senhor. No batismo, o pastor falou sobre isso. À medida que nós conhecemos Jesus, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele. Esse é o chamado dele para nós, de sermos como Jesus. E assim como um bebê ele precisa aprender, nós também, quando nascemos com Cristo, nós vamos caminhando. Cada dia nós vamos aprendendo algo novo. Cada dia nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, se nós buscarmos isso, na verdade. Se nós desejarmos, se nós alimentarmos isso a cada dia, nós vamos aprendendo. E a gente pode aprender de diversas maneiras. Nós aprendemos quando nós ouvimos, nós aprendemos quando nós estudamos, mas não tem coisa melhor do que aprender com o exemplo, na verdade. Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa, a gente fala, é possível? Olha só, se alguém fez, é possível. O exemplo, ele faz com que tudo aquilo que a gente acha que é difícil, mas se alguém fez, acho que eu consigo fazer. Não é impossível, né, de fazer. E me digam só aí, as mães aí, quem é mãe que tem filho, né? Como é difícil quando alguém que não tem filho
ainda não tem filho, vem dar um conselho sobre maternidade pra gente, não é verdade? Quem tem filho pequeno, às vezes passando por aqueles problemas, chorando e com cólica, ou fazendo birra, e alguém que não tem filho fala, olha, faz assim, faz assado, a gente fala, olha, né, eu posso até considerar seu conselho, mas o exemplo, alguém que já passou, a gente fala, olha, verdade, eu posso concordar com você, que você já viveu, né? Então, nós damos muito mais credibilidade quando alguém já passou por uma situação. A gente fala, se passou, então é possível, né? Eu também não duvido que o Espírito Santo capacite uma pessoa solteira a te dar umas dicas do Senhor, né? Mas pela vivência, só quem já viveu, né? Nesse ano, como vocês sabem, eu passei por momentos, quem me conhece aqui sabe, né? Que eu passei por momentos difíceis aí. Com o luto com meu pai, depois a minha avó, e depois pessoas tão próximas a mim, agora a avó do Juliano faleceu. E sabem que antes de viver o luto, eu tentava me colocar no lugar da pessoa, mas não conseguia sentir aquilo que ela sentia. Eu imaginava que era um sofrimento muito grande, mas eu só imaginava. Mas hoje, tendo vivido ainda essa sensação de como se uma parte de você não existisse mais, porque o luto é isso. Quem está vivendo o luto, quem já viveu sabe que é isso. Parece que uma parte da sua vida não está lá mais. É como se um quebra-cabeça fosse tirado uma peça, né? Mas o Senhor, e eu louvo a Deus por isso, me permitiu passar por isso, para que eu consiga me colocar no lugar da outra pessoa e saber realmente aquilo que ela tem sentido. Claro que os sentimentos de um para o outro são diferentes, mas a sensação de não ter mais a pessoa. Então, se você está passando por luto, o Senhor vai trazer o consolo no seu coração. Ele quem traz. Ele faz tudo novo. E aquilo que hoje é dor, em algum momento nós vamos se apegar só nas boas lembranças, naquilo que nós vivemos com as pessoas. Inclusive, talvez muitos tenham se culpado por isso. Não se culpem. Tudo aquilo que nós pudemos fazer, nós fizemos enquanto a pessoa estava. Né? Que o Espírito Santo ele venha consolar o seu coração, assim como ele tem consolado o meu. Tem dias em que eu ainda sofro, mas o Espírito Santo traz consolo. E é muito mais fácil se colocar no lugar quando você já passou uma situação. Vejam só, quando alguém conta que conseguiu, o Wesley contando do trabalho novo, né? Quando alguém diz, testemunha sobre o emprego novo, você vê, olha, é possível, ele conseguiu um emprego novo, ele tem trabalhado, também é possível na minha vida. Né? Quando alguém testemunha que passou em um vestibular, que concluiu um curso, né, nós nos inspiramos a fazer talvez como aquela pessoa. O exemplo faz com que a gente veja assim. Se é possível, para mim também é. Sabe, às vezes, isso são coisas muito boas. Se inspirar em procurar um emprego melhor, ou se capacitar para ter uma empresa, uma nova profissão. Mas, sabem, as pessoas, pelo exemplo, elas entram também até em enrascada, não é verdade? Quem aí vê vídeo no YouTube? Eu, às vezes, coloco uns louvor no YouTube, e como eu não assisto... O João, com certeza, né, João? O João deve assistir uns youtubers lá, Sofia. Quando aparece diversas propagandas lá, né? De pessoas que estão ganhando dinheiro em casa, que estão vendendo curso, um monte de coisa. A gente é capaz de acreditar nas pessoas que fazem uma propaganda que está ganhando uma fortuna. E tem gente que entra naquele curso, paga pelo curso, né? Com essa esperança aí, né? Quantos estão ganhando dinheiro só vendendo o curso? E não na profissão, na verdade, né? Veja, a gente dá crédito para coisas como essa, que são coisas naturais, em exemplos de coisas que são tão passageiras. Nós pegamos aquilo como exemplo e começamos a correr atrás de coisas que se perdem, porque alguém tem feito aquilo. Então, eu vou fazer também, né? Mas e para aquilo que realmente importa? Será que nós damos crédito, por exemplo? Para aquilo que, como o Wesley disse, a traça e a ferrugem não corroem. Será que nós damos crédito? Para a pessoa que passou por tudo isso e fala, olha, eu também consigo. Essa pessoa que tem uma vida transformada por Jesus, eu também posso ser parecida com ela. Eu posso ser parecido com Jesus. Muitas vezes a gente dá crédito para aquilo que não tem valor de fato. E aquilo que tem valor nós deixamos em segundo plano. Nós deixamos para quando dá tempo. E não nos dedicamos para isso. E como eu disse, nesse mês nós temos te encorajado a buscar ser simples como Jesus. A buscar ser parecido com Ele. A buscar ser parecido com Jesus na oração, como nós já falamos. Ser parecido com Jesus em lidar com as emoções. Ser parecido com Jesus, que também se angustiou
mas sabia que tinha um propósito e permaneceu firme nele. Para ser como Jesus não tem nada de dificílimo de se conseguir. É simples. Ser como Jesus é simples. Muitas vezes a religião complica as coisas. Muitas vezes as pessoas criam coisas que complicam nós nos parecermos com Cristo. Não é um conjunto de regrinhas, é só olhar para a vida de Jesus. Muitas vezes, como nós falamos, na simplicidade que Jesus tinha na oração. Jesus, ele não tinha um monte de coisa decorada. Jesus não mudava a voz para orar. Ele só falava com o Pai. O que Deus esperava era só um coração quebrantado. É isso que Ele espera de nós. Simplicidade. De um filho que deseja falar com o Pai. Jesus era tão simples que Ele comia com as pessoas simples. Os discípulos nem sequer lavavam as mãos para comer. Tamanha simplicidade. Jesus se sentava com pecadores e Ele não estava se importando com aqueles que achavam que eram muito santos. Ele só queria amar aquelas pessoas. Ele só queria que aquelas pessoas que já eram marginalizadas conhecessem Deus como Ele era. Era só isso que Jesus queria. A Bíblia diz que por onde Jesus passava, Ele simplesmente fazia o bem. O bem, só isso. Jesus via uma necessidade e orava de encontro àquela necessidade. Se alguém estava doente, Jesus orava. Se alguém, como a mulher no poço, né? Se alguém era excluído da sociedade, Jesus vinha e tem esperança para você. Tem um rio de água viva. Eu tenho uma água aqui e a sua sede vai acabar. Você não vai precisar mais ficar buscando água ao meio-dia aqui com vergonha. Jesus fazia isso. Jesus, ele era tão simples que ele chorava com quem chorava, veja só. E ele também se alegrava com quem se alegrava. Às vezes a gente complica, né? E começa a achar até, por que será que está chorando? Ai, está alegre demais, tem algum problema. Às vezes a gente complica as coisas dessa maneira. Mas nada do que Jesus fez seria possível se Ele não nos amasse. Por isso que o tema de hoje é ser simples como Jesus no amor. Jesus fez tantas coisas, mas tudo isso só é possível porque Ele amava a humanidade. Porque Ele precisava demonstrar isso tudo, mas só é possível quando a gente ama. A capacidade de se colocar no lugar do outro, que a gente chama aí de empatia, até que não é difícil. Você se coloca rapidinho no lugar do outro, mas quando começa a te incomodar, você abandona, né? Quando não tem amor, é assim. Eu posso dizer por mim, você já se emocionou quando viu o vídeo de uma criança doente, ou de uma criança na África passando necessidade? Quem nunca chorou vendo isso ou não se emocionou? Mas quando a gente sai, isso é empatia, se colocar, se eu pudesse faria algo. Mas o que vai além disso, e começa a ser uma ação para aquela pessoa, aí é amor. Aí passa de um sentimento breve, ai que dó, e passa a fazer diferença. Quando você ama, é isso que você deseja fazer. Passa da emoção e vai para a ação, né? E foi isso que Jesus fez. Quando nós amamos alguém, nós não só choramos com essa pessoa. Jesus chorava, mas Ele fazia algo para que aquele choro cessasse. Quando nós amamos alguém, a gente vê uma criança, por exemplo, o filho chorando por algum motivo, o que a gente faz? A gente quer que aquele choro acabe. Quando a gente ama uma pessoa, um amigo, ou alguém que é um parente seu, alguém que você tem proximidade, que você realmente tem amor, você quer fazer de todas as maneiras para que aquela pessoa fique melhor. Você fala, está chorando, deixa chorar, faz bem. Não. A gente quer que aquela pessoa fique bem para que o choro acabe. É isso que a gente faz quando a gente ama. O amor faz com que aquilo que às vezes a gente nem é tão importante, sabe, você não faz muita questão, passa a ter valor, porque você ama aquela pessoa. Então, se eu sei que ele fica bem fazendo aquilo, então eu vou apoiar, né, porque eu amo ele. Quando a gente ama, a gente quer ver outra pessoa feliz, não é verdade? O apóstolo Paulo diz em Colossenses que o amor, ele une perfeitamente todas as coisas. Só o amor é possível. Veja numa igreja, nós somos uma comunidade que entende comunidade como família. E família, a gente tem uns perrengues de vez em quando, não é verdade? Mas o que sustenta uma família é o amor. Porque se não fosse o amor, às vezes aquele dia que o seu irmão, quando a gente é pequeno, né, às vezes a gente tem que lidar com os conflitos em casa das crianças, né? Pega um negócio seu, estraga o seu negócio. Se não tivesse amor, nunca mais nem olhava na cara, não é verdade? Nunca mais não estava nem aí, né, se não amasse.
quando nós entendemos a igreja como família, nós entendemos também que o nosso irmão vai errar com a gente, o nosso irmão às vezes vai falar uma coisa que a gente não gosta, o nosso irmão vai ficar meio chateado, mas quando nós amamos, a gente busca se consertar, não é verdade? A gente não vira as costas e fala assim, não dá mais certo para mim, estou indo embora. Porque da família a gente não vai embora, não é? Quando a gente ama, nós não vamos embora. Jesus nos amou de tal maneira que ele suportou situações aqui na terra que ele não precisava ter suportado. Jesus, o Deus vivo, se fez como homem e passou por tantas coisas aqui, para que através do testemunho dele, nós olhássemos para aquele Deus que se fez homem, disséssemos, é possível ser parecido com ele, é possível fazer dessa maneira. Nós conseguimos fazer, não por nós, mas porque o Espírito Santo nos capacita a sermos parecidos com ele. Sendo assim, eu quero que nessa noite vocês reflitam comigo sobre talvez algumas desculpas que nós damos, se ainda damos desculpas para não sermos simples como Jesus. Talvez você pense que ainda não dá, mas em alguns momentos a gente acaba dando desculpas. Mas isso é difícil. Mas não é tão simples assim, porque falar é fácil, né? Mas falar eu também considero que é fácil. Mas Jesus não falou, Jesus viveu. Então falar às vezes é fácil mesmo. A gente fala que falar até papagaio fala, né? Mas Jesus passou por todas essas situações para que eu e você pudéssemos ver Jesus como homem vencendo elas. Então a primeira desculpa talvez seja, como que eu posso ser simples como Jesus? Mas ele era filho de Deus. Para o filho de Deus é muito simples, não é verdade? Jesus, ele se fez homem e como homem ele sofreu. A gente se sente angustiado às vezes? Sim, né? Jesus também se sentiu angustiado. Jesus foi tentado, você já foi tentado? Jesus também foi. Jesus chorou, ele também sofreu injustiças. Talvez você tenha sido caluniado, pois Jesus também já foi caluniado. E mais que isso, ele foi morto. Mas seguiu o seu propósito até o final, porque ele sabia que havia um propósito maior do que tudo aquilo que ele passava. Então você tem buscado viver o propósito de Deus para a sua vida? Quando nós buscamos viver aquilo que Deus tem para nós. Então nós não nos importamos com coisas pequenas, com pequenos comentários. Às vezes você chega num lugar, a pessoa não te trata muito bem, amém. Né? O que Jesus fala, quando ele envia de 2 em 2, ele fala, se a cidade não te receber, bata a poeira e vai embora, vai para outro lugar falar de Jesus. Quando você tem um propósito, você vive dessa maneira. Não é paralisado pelas críticas. Infelizmente, por um tempo, como a Pri disse, ela foi paralisada pelas críticas, né? Mas glória a Deus que o Senhor libertou e venceu isso, né? A segunda coisa é que, às vezes, uma das desculpas é comparar a minha vida com a vida de outras pessoas. Isso é uma desculpa. Então, eu vivi dessa maneira. Não, mas aquele ali, para ele é fácil, porque olha a vida dele. Então, a gente, às vezes, faz isso, né? Ou às vezes a gente fala assim, olha, eu faço isso daqui que não é ser tão parecido assim como Jesus, mas tem gente que faz pior. Então a gente fica nivelando a nossa vida por baixo, né? Falando assim, alguém faz pior, olha, vai na igreja e ainda comete esse pecado. Queridos, infelizmente, né, eu tenho que te dizer que a gente vai cometer erros até o fim da nossa vida. Mas a gente precisa buscar, cada dia deixar de errar, né? Então, cada dia você erra menos. E se um dia você tropeça, você retoma. E faz de novo. E volta. Nossa vida é assim, porque nós não somos perfeitos, né? Deus te fez único e Ele te chama para parecer com Ele e se comparar com Ele e não com o seu colega, não com o seu irmão. A medida do Senhor é essa, mas é simples. O caráter de Jesus é perfeito, mas é simples. Agora, quando nós nivelamos com quem está pior, a gente deixa de buscar o alvo que na verdade é Jesus, né? Não é ser parecido com o irmão. E nós somos diferentes uns dos outros. Nós temos qualidades, nós temos defeitos. Eu me lembro de uma pregação da pastora Thalita, uma vez que ela dizia assim, que nós temos um péssimo costume, um péssimo hábito de comparar aquilo que é fraco, o meu ponto fraco, com o ponto forte da outra pessoa. Então, se uma pessoa fala bem, e eu não falo tão bem, eu falo, olha, ela fala tão bem, mas às vezes Deus te capacitou com outro dom, que é de amar, de abraçar, que é de servir na mídia, no templo, que são tantas coisas. E a gente fica se comparando
com o outro. E isso é muito interessante, porque a pastora Thalita fala sempre de identidade. E a nossa identidade em Cristo, né? Como Cristo nos criou. Agora, quando a gente fica comparando com os pontos fortes da outra pessoa, a gente se vê mal e se coloca lá embaixo também, né? Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. E Ele deu uma vida para cada um, para a gente cuidar primeiro da nossa, amém? E depois, olhar para, às vezes, a vida do irmão com amor e ajudar o irmão. Às vezes a gente se preocupa tanto com tantas coisas e esquece de buscar a nossa vida com Deus. De nós nos parecermos com Jesus e ficamos olhando muito para o lado. É importante olhar para Cristo. Muita gente insiste em se comparar com o outro simplesmente para justificar os erros. E o Senhor não quer isso de nós. Ele não quer pessoas boas em justificar, mas quer um coração que busque Ele de verdade, que seja humilde, que venha e aprenda dEle. É isso que o Senhor deseja. O terceiro ponto, talvez a sua desculpa seja a família que você veio, o local que você nasceu. Olha, eu vim de uma família, às vezes a pessoa diz, tão complicada, tantas coisas. Eu já me peguei em uma situação de ver uma pessoa dando um testemunho e falando assim, o meu avô era pastor, o meu pai era pastor, eu sou pastora, e eu olhar e falar assim, nossa, que lindo que deve ser nascer desse jeito. Deve ser demais nascer, e deve ser tremendo. Mas nós temos a oportunidade hoje de fazer a diferença com a nossa geração, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos netos. Se não foi como esse testemunho lindo que às vezes a pessoa conta, né? Hoje de manhã eu vi um pastor falando, a minha avó me colocava do lado enquanto ela tocava piano na igreja. E como é maravilhoso ver isso. Talvez você não tenha crescido nesse lar, assim como eu não cresci. Eu tive o exemplo de uma mulher de muita fé na minha casa, mas eu não venho de uma geração de pastores, né, de pessoas que serviam a Deus. Mas o que importa é hoje, nós começarmos hoje, fazemos a diferença hoje, a partir de agora. Não olhar para o passado, mas viver esse tempo novo com o Senhor. Jesus nasceu para quebrar isso, né, do lugar que nós nascemos. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus nasceu em um contexto que um anjo precisa dizer para José, olha, a sua esposa, a sua noiva, ela está grávida. Imaginem o contexto em que Jesus vem. E mesmo assim, isso não impediu Jesus de cumprir o chamado dele. Então, talvez a nossa desculpa seja essa. Então, nós vemos a vida de Jesus e não temos mais desculpa para dizer isso. Começa em nós. Que comece em nós a mudança na nossa vida. Deus, Ele nos chama de filhos. E é isso que importa. Não importa, às vezes, se a gente não vem com essa herança, né? Mas a gente tem uma herança que é maior que todas essas a partir de hoje. Nós somos filhos de Deus. O quarto ponto é que Jesus era perdoador. Vejam só. Às vezes a gente inventa, tem mais essa desculpa, né? Para Jesus é fácil perdoar, a gente está sempre nessa, né? Jesus era fácil, ele é filho de Deus. Eu não perdoo, sabe por quê? Porque você não sabe o que essa pessoa fez comigo. Às vezes eu vou aconselhar alguém, a pessoa fala assim, Simone, mas você não entende, a pessoa fez isso. E fica criando situações que a pessoa fez. Eu não estou diminuindo a mágoa que às vezes você está sentindo, eu também já me senti injustiçada com coisas. Mas... e Jesus, quantas coisas ele passou, e mesmo assim, apesar de tudo isso, de ter vindo, demonstrado amor, de fazer o bem por onde quer que ele passava, as pessoas cuspiram nele, açoitaram ele, pregaram ele numa cruz, deixaram ele sem roupa em uma cruz, debocharam de onde ele vinha. Qual que é a desculpa que nós temos para não perdoar? Vocês viram, quem aí é dessa era aí da internet, né? Um meme lá daquele filme Paixão de Cristo, quem viu? Que era o ator, né, vestido como Jesus ali, né, com as roupas de Jesus, ele estava caracterizado, cheio de sangue. E o meme falava assim, eu tentando contar para Jesus no fim do dia os meus problemas. Então, às vezes são coisas tão pequenininhas e está ali o diretor, eu acho que sentado do lado do ator, o diretor todo limpinho, bonitinho, e Jesus ali, naquela cena, né? Que foi surrado, ferido. Qual a desculpa que nós temos para não perdoar? Se Ele nos perdoou. Talvez outra desculpa que não consegue perdoar como Jesus, é como eu disse, né? Você não faz ideia que essa pessoa inventou isso de mim,
que ela me tratou dessa maneira, que ela falou para fulano, geralmente é isso, né? Que falou para alguém e magoou. Tem uma frase de Charles Spurgeon, se você conhece. Já ouviu falar de Charles Spurgeon? Alguns já ouviram falar, né? O Juliano tem uma Bíblia de Charles Spurgeon, que está aqui com ele. Quando ele tem uma frase que fala assim, ó: quando falarem mal de você, não fique chateado, pois você é muito pior do que eles pensam. Então, às vezes, a pessoa falou mal da gente uma coisinha, mas ele não faz ideia da quantidade de pensamentos que nós temos, ou da raiva de outras coisas que nós temos. Então, lembre-se disso. Se às vezes a pessoa falou um negocinho, aí é chata, mas você não sabe que às vezes a raiva que a pessoa está ali. Então, lembre-se disso, não guarde raiva no seu coração, perdoe. Se Jesus santo, justo e sem pecado, mesmo sendo injustiçado, ele se manteve dando a vida por aqueles que crucificaram, vou te perguntar de novo, qual que é a desculpa que nós temos para não perdoar? Outra desculpa, talvez seja assim: ninguém acredita em mim. Talvez porque muitas vezes nós erramos no passado. E hoje talvez a nossa família não dê muita credibilidade. Às vezes na sociedade as pessoas não acreditam muito na nossa palavra. E essa desculpa, muitas pessoas, né? Olha de onde eu venho. Sabe, eu sou o primeiro, como eu disse, da minha família a se converter. Eu também já disse isso tantas vezes. Eu fui a primeira da minha família a me converter. Tantas coisas ainda para acontecer na minha família. Às vezes a pessoa diz: olha, eu tenho um passado tão vergonhoso, eu tenho vergonha de pedir para servir na igreja, porque olha quantas coisas eu já fiz. Às vezes, essa é uma desculpa. Porque vejam só, em João 1,46, Natanael exclamou quando ele viu Jesus: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então imagine só, Jesus ali já tinha feito milagres em tantos lugares, e alguém olha e fala: mas pode mesmo vir alguma coisa boa dali? Talvez você já tenha ouvido isso. Pode mesmo essa pessoa que fez tanta coisa agora falar que é crente? Pode mesmo essa pessoa agora dar uma de bom samaritano? Que às vezes a pessoa diz isso, né? Ah, está mudado agora que vai na igreja? Jesus também já ouviu isso, do lugar que ele veio. Jesus também já foi desacreditado, mas isso não mudou quem Jesus era. Isso não fez com que ele não cumprisse aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Muito pelo contrário. O que importa para Deus não é onde você nasceu, nem a família que você nasceu, nem pelos caminhos tortuosos que você andou, ou que você fez de errado ou de certo no passado. Isso não importa para o Senhor. A palavra dele diz que ele faz novas todas as coisas. Então, se são coisas boas ou coisas ruins, o Senhor faz novo. E aquilo que o Senhor faz é muito melhor do que aquilo que a gente já viveu. Não importa para ele a roupa de marca ou sem marca que você veste. Como você vem no culto, se você vem super produzido ou não vem produzido, isso não importa para o Senhor, porque o que importa para ele é o coração. O que importa para ele é a sua simplicidade, quanto a intensidade que você busca. Não importa para o Senhor se te der um apelido, porque você não é aquilo que as pessoas disseram para você. Não importa para ele se alguém deixou uma marca de algo ruim lá no passado ou te feriu. A única forma que importa para o Senhor é porque ele deseja curar aquilo e fazer algo novo. Só isso. O Senhor não fica te dizendo: olha só de onde eu te tirei, olha quem você era. Quem faz isso é Satanás. O Senhor nos chama para viver algo novo nele. O que importa para ele é que você é filho de Deus. Só isso que importa. E o que ele diz é: venha e aprenda comigo. É só isso, um coração que deseja aprender, que deseja ser cada vez mais parecido com ele. Jesus, o Filho de Deus, num ato de amor, ele viveu isso e ele viveu muitas outras coisas. Ele foi ferido, foi machucado e passou por tantas situações para que nós pudéssemos olhar para a vida dele e crermos de fato que pelo poder do Espírito Santo nós podemos ser parecidos com ele. Essa demonstração do amor de Deus pela humanidade, Jesus Cristo, a maior demonstração é dar o Filho dele. Amor. Simplesmente isso. Não tem como ser. Não é tão difícil assim, né? Para nós é impossível pensar em darmos uma unha do nosso filho por alguém, mas o Senhor deu o próprio Filho. Para que a gente parasse de inventar desculpas de não ser parecido com ele. O Deus que se fez homem simplesmente por nos amar. Então, se dizemos que amamos a Jesus,
mas nossas atitudes não revelam esse amor, não faz sentido. Nossas atitudes precisam demonstrar esse amor. E o que não é demonstrado, como nós já sabemos, não faz sentido para outra pessoa, não é verdade? Se o seu marido, para quem é casado aqui, né, diz que te ama, mas não te dá uns presentes de vez em quando, tô brincando, tá? Você não se sente amada, não é verdade? Né, Thaís? A Thaís está aqui rindo. Se nós precisamos da demonstração do afeto, né? Se a pessoa só fala, mas a gente não percebe no carinho, na atenção, então não é amor de verdade, né? E aquilo, como eu disse, que não é demonstrado, nós não sentimos. Mas a nossa demonstração de que nós amamos a Deus é que nós buscamos ter a nossa natureza transformada a cada dia. E que aquela pessoa que nos viu há um ano atrás, quando ela encontrar hoje, ela vai precisar reconhecer em nós. Nossa, parece que você está meio diferente. Se ela encontrar a gente daqui 10 anos, eu nem reconheço mais essa pessoa. Eu me lembro que um dia eu fui em um encontro. Essa palavra ficou muito marcada no meu coração. Porque eu nem queria ir no encontro, sendo bem sincera. Não sei se você já sentiu isso, mas eu já senti. Eu não queria ir fazer o encontro. E eu me lembro que em uma oração, uma moça bem no final do encontro colocou as mãos sobre mim e falou assim: Simone, eu estou orando por você, e começou a orar. E aí, um momento, ela falou assim: eu declaro que quem te viu há um ano atrás vai te ver agora e vai reconhecer a mudança que Deus fez na sua vida. E eu saí daquele encontro, tomei posse daquela palavra. E nesse ano, acho que nesse último ano, eu tive uma conversa com meu irmão, espero que ele esteja assistindo o culto, meu irmão mais novo, o Antônio. E ele falou assim: Simone, eu consigo perceber o quanto você mudou. Eu sei que você tem um monte de coisa para mudar ainda. É claro, né? Sempre tem. Mas eu sei que você não é mais aquela Simone. Quanta coisa eu vejo. E sobre a nossa família, inclusive, né? Eu até comentei com o Juliano. Como é bom ver, né, que o Senhor, Ele vem transformando a nossa vida. Em alguns é bem radical e tão rápido. Em outros levam anos para que coisas pequenas mudem. Mas o que importa é que nós procuremos a cada dia ser parecidos com Jesus. Portanto, se o seu coração, se você está aqui, nessa noite, e seu coração ainda não é capaz de amar como Jesus, para você ainda é difícil. Para você talvez ainda seja difícil perdoar. Para você seja difícil, porque se machuca com coisas pequenas ainda. Há uma esperança para você, amém? Porque Cristo morreu na cruz, porque Ele te ama. O Senhor nos ama. E é possível, sim, perdoar como Jesus, suportar as ofensas e mesmo assim continuar fazendo o bem por onde passar. Porque Ele nos reveste dessa capacidade. Lá em Mateus 7:8, diz que todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra, não é verdade? E todo aquele que bate na porta, ela se abre. Então, talvez você ainda não consiga hoje falar: eu não consigo amar aquela pessoa ainda. Eu não consigo perdoar aquilo que foi dito ou que foi feito contra mim no passado. Mas o Senhor diz: aquele que pede, recebe. Você deseja nessa noite ser mais parecido com Jesus? Amar mais, perdoar mais? Você deseja que daqui a um tempo alguém olhe para você e diga: eu percebo o quanto você mudou? Você toma posse disso para a sua vida? Quero convidar você então a se colocar de pé, se você deseja isso, como uma atitude de fé diante do Senhor. Realmente tomar uma atitude e pedir que Ele te revista dessa capacidade, que não exige coisas mirabolantes, não exige sacrifícios. A fé, a graça, ela não vem com sacrifício algum, porque o sacrifício já foi pago naquela cruz, por alguém justo, santo e sem pecado. Alguém que suportou angústias, medos. Jesus também teve medo. Jesus teve medo de ir para aquela cruz e em um momento Ele pede para o Senhor: Senhor, se for possível, afasta de mim isso. É pesado demais morrer daquela maneira, mas mesmo assim, Ele permaneceu firme em cumprir o propósito dEle. O Senhor permaneceu porque Ele sabia quem Ele era em Cristo. Nessa noite, eu gostaria que você colocasse diante do Senhor aquilo que você ainda tem dificuldade em ser parecido como Jesus. Enquanto a Letícia ela vai tocando o teclado, eu gostaria que você
pedisse ao Espírito Santo que mostrasse a você aquilo que durante esse mês nós falamos sobre a simplicidade na oração, sobre a simplicidade de Jesus nas emoções, sobre a simplicidade de Jesus em se relacionar com as pessoas, sobre a simplicidade de Jesus em perdoar, em falar do Deus Pai. Que você colocasse diante do Senhor o que ainda é difícil para você, que você olha, é muito difícil, por mim mesmo eu não consigo. Lá em Colossenses 3:11 diz que nessa nova vida a qual nós estamos hoje, não importa se você é judeu ou gentil, se você é circuncidado ou incircuncidado, se você é inculto ou incivilizado, se você é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. E nessa nova vida em Cristo, não importa de onde você veio, não importa se você foi amado ou rejeitado pelo seu pai ou pela sua mãe, se você é alguém que é digno de confiança ou se as pessoas não acreditam ainda na sua palavra. Em Cristo não importa se você roubava ou se você achava que era uma pessoa muito justa aos seus olhos. Se você se achava inferior ou superior a alguém, ou se você é rico ou se você é pobre, ou se você é branco ou negro, Jesus nos chama hoje em amor para dizer que na nova vida em Cristo nós podemos sim aprender com Ele. E às vezes, meus queridos, no começo a gente pode até tropeçar em alguns momentos. A gente pode sentir, é muito difícil nisso ainda ser parecidos como Jesus. Mas o Senhor é quem nos reveste. O Senhor, o Espírito Santo nos dá essa capacitação para que cada dia nós possamos parecer mais. E eu quero orar por você nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor, nós oramos ao Senhor nessa noite. Pai, que o Senhor revele aos seus filhos aquilo que ainda não conseguem ser parecidos como Jesus. As limitações, as barreiras, os bloqueios que foram criados sejam quebrados nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, ser revestidos do poder do Seu doce Espírito Santo. E nós possamos, ó Senhor, dia a dia, parecermos mais com o Senhor. Aquele que roubava não rouba mais, ó Deus, porque é o Senhor é quem transforma. Aquele que era preso em um vício, o Senhor liberta. Aquele, Senhor, que se sentia menor, inferior, com vergonha de onde veio, o Senhor diz: eu sou seu pai e você é da minha família. Espírito Santo, que o Senhor venha com uma cura sobre nós nessa noite. Aquele que não se sente amado, Deus, o Senhor venha com seu abraço. Como um pai que encontra um filho e diz: vem, você está na minha casa. Senhor, que o Senhor venha com cura nessa noite. Senhor, eu oro, Senhor, para que o Senhor venha com cura nas emoções. Senhor, que o Senhor venha com cura no corpo, Deus, nas feridas provocadas, ó Deus, ao longo do tempo por pessoas que talvez nem quiseram provocá-las. Deus, que o Senhor venha sobre nós e que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Nós pedimos, ó Deus, nós já te agradecemos porque o sacrifício foi pago naquela cruz. Alguém que não merecia, Senhor, e deu a vida por nós. Que nós possamos, ó Deus, te honrar com a nossa maneira de viver. Que nós possamos, ó Deus, fazer o bem como Jesus fazia por onde andava. Deus, que nós possamos exalar o seu bom perfume onde quer que estejamos, ó Deus. Em nome de Jesus é o que nós pedimos, ó Deus, nessa noite. Amém.